Boa tarde, meus queridos alunos. Espero que esteja tudo tranquilo com vocês. A nossa aula de língua portuguesa hoje é sobre os verbos ter e vir, singular e plural. Está na página 82 e 83 do livro didático de vocês. Você já ouviu falar de areia movediça? É uma espécie de atoleiro em que as pessoas podem afundar. Veja a situação em que está H, o Vink de chapéu de chifre, e seu colega Ed. Então, vamos ler a tirinha. Estamos a salvo. Ele não pode nos alcançar, diz Ed. Tem certeza? Tenho. Ursos têm medo de areia movediça. Então, com certeza você já deve ter dado belas risadas. Porque a situação relatada nessa tira provoca humor. Essas questões não são para escrever, apenas para refletir, ok? Então, repetindo, porque a situação relatada nessa tira provoca humor. Então, você já deve ter chegado à sua conclusão, não é isso? Que é porque Ed acredita que ele e o amigo estejam salvos. Mas ele desconsidera o fato de que eles estão na areia movediça, que também é perigoso e pode ser fatal, não é isso? Segunda questão. Ao dizer estamos a salvo, Ed se refere a ele mesmo, ao amigo H ou a ambos? Ele está se referindo a ambos, não é isso? O que permite essa conclusão? É que o verbo estamos está na primeira pessoa do plural. Se refere ao sujeito nós, que no caso aí, eles dois. Ok? No segundo quadrinho, o verbo ter foi empregado com duas formas, tem e tenho. O que determina essa diferença? Gente? Qual a diferença dessas duas formas verbal, tem e tenho? O que está determinando essa diferença? O sujeito a que eles se referem, não é isso? Tem está se referindo ao sujeito você, né? E tenho ao sujeito eu, que no caso aí é a pessoa que está falando, que é Ed. E você é a pessoa que ele está se referindo, que é o amigo H. Não é isso? Observe agora a forma flexionada do verbo ter no último quadrinho. Por que ela está acentuada? Hein? Por que essa forma está acentuada? Porque, vamos observar. Então, você deve já ter respondido para você mesmo, né? Que a forma verbal tem, está acentuada porque se refere à palavra ursos, no plural. É isso? Escreva a frase de Ed de modo a fazê-la se referir apenas ao urso que os ameaça. Ou seja, no singular, escrever a frase no singular. Como ficaria? O urso tem medo de areia movediça. E aí? Essa forma verbal tem, leva acento? Não, né, gente? Claro que não. A norma padrão de língua portuguesa, seguida pelas variedades urbanas de prestígio, recomenda que os verbos variam de acordo com o sujeito a que se referem. Então, você está lembrados, né, que nós já trabalhamos essa questão de concordância verbal em algumas atividades, não é isso?
o sujeito ele deve se referir, ou melhor, o sujeito deve concordar com o verbo e vice-versa, e o verbo concordar com o sujeito. Por exemplo, o urso não pegou os homens. Plural, os ursos não pegaram os homens. Então, que houve aí uma concordância entre verbo e sujeito. Não é isso? Verbo pegou, sujeito urso. Se o verbo está no singular, o sujeito está no singular também. Se o verbo está no plural, no caso aí pegaram, o sujeito tende a estar no plural também, que no caso aí ursos. Há situações em que as formas referentes à terceira pessoa do singular e à terceira pessoa do plural são diferenciadas apenas por acento gráfico. Isso acontece com os verbos ter e vir, no presente do indicativo. Observe a frase a seguir. Minha filha tem aula de ciências hoje. Minhas filhas têm aula de ciências hoje. Então, o que foi que você observou? Que o verbo ter se diferencia, né? Que o verbo ter no plural se diferencia do singular apenas pelo acento circunflexo. Não é isso? O gerente vem para o trabalho de ônibus. Os gerentes vêm para o trabalho de ônibus. Então, a mesma coisa acontece com o verbo vir, né? A diferença entre eles, né, com relação a plural e singular, é apenas o acento circunflexo que o verbo recebe quando está no plural, certo? Então, gente, é isso. O verbo ter e vir, eles existe uma única forma. A única diferença que existe é a questão do acento, certo? O acento circunflexo que esses verbos recebem quando estão no plural. O uso do acento gráfico também diferencia verbos derivados de ter e vir, ou seja, formados a partir deles, como acontece com conter, manter, convir, intervir, entre outros. Mas, nesse caso, há uma importante diferença. Veja, o aparelho mantém a sala aquecida. Os aparelhos mantêm a sala aquecida. Então, que diferença você percebeu do verbo primitivo, que no caso é o verbo ter, para o derivado, que é mantém? Então, com certeza você já percebeu que o verbo ter no singular, ele não recebe esse acento agudo, mas o derivado dele recebe acento agudo no singular, não é isso? Mas no plural, ele mantém a mesma regra, né? Que é o acento circunflexo, recebido no plural. E essa regra também vale para o verbo vir, não é isso? Ó, a diretora intervém no processo. Ó, a forma no singular do verbo, né, intervir recebe o acento agudo. No plural, ele recebe o acento circunflexo. O acento circunflexo continua sendo usado na forma flexionada do plural. No singular, emprega-se o acento agudo, porque a última sílaba é tônica, ou seja, forte. E, segundo a regra, todas as palavras oxítonas que terminam em devem ser acentuadas. É o que ocorre, por exemplo, com as palavras alguém, ninguém, também. Entenderam?
Então, os verbos derivados de ter e vir seguem essa mesma regra de alguém, ninguém e também, que recebe acento agudo na última sílaba, ou seja, quando eles forem o quê? Oxítonos. Somente quando eles forem oxítonos, ou seja, as palavras que têm a última sílaba tônica, a última sílaba forte, ok? Vocês podem perguntar, por que que tem e vem no presente também não recebe acento agudo, se é terminado em? Porque essas palavras já pertencem a uma outra regra, certo? São monossílabos tônicos, já tem uma outra regra, certo? Como eu já falei, serão acentuados a última sílaba tônica das palavras oxítonas terminadas em, certo? Somente elas, ok? Então, a nossa aula finaliza aqui. Quarta-feira deixo a atividade com relação a esse assunto, certo? Então, tudo de bom para vocês, abraço, bons estudos. Vou deixar também aqui um vídeo do YouTube, certo? Para dar mais esclarecimento sobre esse assunto, ok? Abraços, tudo de bom.